A graça e a paz do Senhor Jesus, povo santo e lindo do Senhor. Aqui quem vos fala é Pastor Jorge Silveira, pastor da Igreja Batista Edificação em Cristo em Salvador, Bahia, na Boca do Rio. A igreja que temos a grande alegria, o prazer, a honra de estarmos pastoreando, juntamente com a pastora Ana Cristina. Então, queridos, estamos aqui para trazermos mais uma palavra para o seu coração, para a sua vida, para que a palavra venha lhe trazer esperança, fé, para que a palavra venha trazer consolo, edificação e até mesmo exortação. Então vamos falar com Deus, vamos buscar a sua palavra. E está no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai que está nos céus em secreto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. E quando orares, não uses de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais a eles, pois vosso Pai sabe das coisas que necessitais antes de lhe pedires. Portanto, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Pai, esta é a tua palavra que é viva, eficaz e não volta vazia. Senhor, fala conosco nessa hora, ministra cada coração. Ó Pai, fala aquilo que o teu povo precisa ouvir e que seja feita a tua vontade na vida de cada um neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meus amados, Jesus aqui reunido com os seus discípulos, ele direciona aos seus discípulos um método, uma maneira, e ele dá a eles uma direção de como eles deveriam orar. E também fala de como não deveriam orar. Porque nós cremos que a oração é um estilo de vida. Assim como nós temos um estilo de roupa, um estilo de música, um estilo de filme, estilo de cabelo. A oração, ela deve ser um estilo de nossas vidas, um estilo permanente, constante de nossas vidas. E por isso que Jesus, entre tantos ensinamentos, ele deu essa oração mundial, que dando uma direção de como deveria ser feita. Não que seja exatamente ali, mas daquele jeito, mas que seja uma oração que fale com ele, dá uma direção de como nós deveríamos fazer para que a nossa oração, para que os nossos pedidos, eles cheguem ao alcance do coração de Deus, dos ouvidos de Deus. E Jesus aqui, ele começa falando a partir do versículo 5 de como não devemos orar. Ele fala, olha, não ore como os hipócritas, não ore para querer aparecer, não ore para ser algo mecânico, não ore para por ostentação. E Jesus nos fala de que maneira nós devemos orar. E ele diz aqui, tu, porém, quando orares, entra em teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai vê secretamente, a ti recompensará. Então, meus amados, o que Jesus nos fala aqui é que nós, quando formos orar, precisamos entrar num aposento, num local, para que possamos colocar para Deus as nossas orações, ou baixinho, ou gritando, ou até em silêncio, porque Ele é um Deus onisciente, Ele sabe do que precisamos, sabe do que necessitamos. Ele diz aqui que nós devemos entrar no nosso aposento
E o Deus que está em secreto, ele nos recompensará. E Deus, através de Jesus Cristo, ele fala aqui no versículo 7, que nós não devemos usar de vãs repetições. Não tem que ser uma oração mecânica. Você não precisa repetir 1, 2, 3, 4 vezes aquelas palavras daquele jeito, porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você necessita. Então, não sejamos hipócritas, não sejamos como aqueles fariseus, que além de orarem em voz alta para que as pessoas ouvissem, eles buscavam repetir por diversas vezes. Os gentios faziam assim, achando que pelo muito falarem, Deus iria ouvir. Não há necessidade. Deus sabe do que você precisa, do que você necessita. Depois disso, meus amados, ele fala que nós não devemos nos assemelhar, pois o nosso Pai sabe de todas as coisas, antes mesmo de pedirmos a Ele. Ele já sabe o que se passa no seu coração, ele sabe das suas necessidades, ele sabe das suas vontades. Então não há aquela necessidade de ficar repetindo diversas vezes, muitas vezes, o que você quer, o que você precisa. Deus quer algo que venha de dentro de você, porque a oração, ela não tem que ser mecânica, automática. A oração tem que ser algo que você fale do fundo do seu coração, para que você tenha mais intimidade com Deus, para que Ele te conheça mais e mais. É algo muito profundo, algo muito sensível. Então, queridos, depois disso, ele começa a nos orientar. E aí é que ele fala assim, no versículo 9: portanto, orareis assim. Aí ele começa a falar de que maneira nós devemos orar. Ele nos dá uma direção, ele nos dá um script de como deveríamos partir, começarmos as nossas orações. E aqui, inicialmente, ele fala de 3 coisas que devemos fazer, que são importantíssimas, que são exatamente a nível espiritual, a nível de reino, que ele fala aqui: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos fala que devemos reconhecer que Ele é nosso Pai. Reconhecer que Ele é nosso Pai. Você tem um Pai. Ainda que você, o pai, sua mãe, e não esteja vivo, ainda que você não reconheça, eu quero te dizer que você tem um Pai. Em João 1,12 diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. E é por isso que Jesus direciona os seus discípulos dizendo: olha, comece a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. E aqui ele nos fala exatamente de um Pai que age, de um Pai que atua, um Pai que ouve. E ele coloca inicialmente falando sobre fé, sobre a reverência, sobre autoridade. Quando ele fala estás nos céus, ele reconhece que do alto, das regiões celestiais, tem um Deus, tem um Pai presente, um Pai vivo, um Pai que atua, que estás nos céus. E depois disso, quando ele fala o Pai nosso que estás nos céus, ele faz com que nós entendamos que precisamos adorar o Senhor. Ele diz: santificado seja o teu nome. Então fala de uma adoração. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então Deus busca verdadeiros adoradores. E por isso precisamos, na nossa oração, começarmos adorando a Ele, reconhecendo o seu poder, reconhecendo o teu amor sobre nossas vidas. Que é a primeira coisa que fazemos no início da oração, que são
um interesse no reino espiritual. O primeiro interesse no reino espiritual é buscarmos, adorarmos a Deus. A segunda coisa no reino espiritual, que está no capítulo 10, no capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, venha o teu reino. Fala de uma expectativa do governo de Deus, para que ele reine sobre a terra, para que Deus, através do seu poder, ele se manifeste, ele tem uma soberania em nossas vidas. Essa é a segunda coisa, uma expectativa do governo de Deus em nossas vidas. A terceira coisa, a nível de reino espiritual, é o seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então fala aqui de submissão, fala de confiança em Deus, ou seja, seja feita a tua vontade, Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. E aí, quando ele coloca esses três pontos de interesse no reino, em algo espiritual, aí ele vai para as necessidades, ele nos direciona aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Então, ele fala aqui no versículo 11, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então nos mostra aqui, quando colocamos as nossas necessidades diante de Deus, fala da provisão de Deus em nos dar alimento, em nos dar suprimento. O pão nosso de cada dia, de todos os dias, precisamos do alimento de Deus, precisamos do suprimento de Deus. E é isso que precisamos colocar diante de Deus, as suas necessidades, aquilo que você quer, aquilo que você precisa tanto, porque Deus é um supridor, por isso que ele diz, pão nosso cada dia, dá-nos hoje, submissão e confiança, alimento, provisão. A Bíblia diz que em Filipenses 4:19 que Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas e glória em Cristo Jesus. Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas e glória em Cristo Jesus. Então coloque suas necessidades diante dele através da sua oração, através da sua necessidade, através do desejo profundo do seu coração. Aqui ele fala no versículo 12 algo que precisamos fazer em todo o tempo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendidos. Fala aqui de arrependimento e de confissão, a necessidade de perdoarmos, de liberarmos o perdão, a necessidade de pedirmos perdão para ficarmos com a alma livre, a necessidade de pedirmos a Deus para que Ele nos perdoe, perdoar as nossas dívidas, nossas ofensas, falar de um arrependimento verdadeiro, de confessar que você errou perante alguém ou perante o próprio Deus, confessar a Ele que você precisa desse perdão e você colocar para Ele que você também tem que perdoar as pessoas que te ofenderam. Isso fala, meu irmão, de compaixão. Fala de compaixão. Precisamos ter compaixão. As pessoas que nos humilharam, que nos feriram, que nos magoaram. Não adianta simplesmente você pedir a Deus para perdoar as suas ofensas, os seus pecados, as suas dívidas, se você também não libera o perdão para alguém, senão a sua alma fica presa. Lá em Mateus 18, de 33, 35, fala sobre isso. Você vai ficar com a alma entregue aos verdugos se você não liberar o perdão. Depois disso, queridos, nós vemos aqui no versículo 13, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala sobre se humilhar, sobre reconhecer, ser dependente de Deus, para que Ele, quando você passar pelas provas, quando você passar pelas tentações, você não caia, você não erre. E é por isso que Ele fala, não nos deixes cair em tentação. Ou seja, você vai dizer para Jesus, olha, Senhor, sei que eu vou passar por dificuldades, passarei por alguns problemas, mas que essas dificuldades, essas tentações que o mundo me oferece, eu não possa cair, eu não possa desanimar, desistir do Senhor. Eu possa continuar firme na tua presença, direcionado pela tua presença. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Quando fala de livrar do mal, é exatamente livrar do pecado. Fala sobre o poder da libertação. Poder da libertação que Jesus oferece. E aí ele nos fala, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui fala do reconhecimento de quem é Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é digno de honra, de glória e de adoração. E fala que esse poder é para agora, é para hoje, é para amanhã e é para sempre. Este é o verdadeiro poder de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Então é o reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas. Então Deus nos dá, através de Jesus, essa direção de como orarmos, falando que a oração é verdadeiramente um estilo das nossas vidas e como Deus vai nos ouvir, de que maneira Ele vai nos ouvir e que vai nos responder. Mas o que eu quero falar hoje, queridos, não é simplesmente sobre a oração tão conhecida por todos nós, mas eu quero falar hoje de uma dessas direções que Deus nos dá, que é aqui que fala: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Nós falamos aqui que nós precisamos adorar a Deus no início das nossas orações, precisamos adorar a Deus, precisamos orar para que o seu reino venha sobre nós, para que a sua manifestação venha sobre nós, para que o seu governo venha sobre nós. Mas existe algo muito forte e que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem viver isso, não conseguem presenciar isso, que é o seja feita a tua vontade. E esse é o nosso tema de hoje. Seja feita a tua vontade. E quando ele fala isso, ele fala exatamente que nós precisamos buscar de Deus o seu querer em nossa vida, a sua direção em nossa vida. E vontade, eu vou ler para vocês aqui, vontade é a capacidade do ser humano querer, escolher de livremente praticar ou deixar de praticar algo. Capacidade é individual de escolha ou desejos por aquilo que bem entende. Ou seja, é uma capacidade individual de você escolher ou desejar o que você quiser. O que vier no seu entendimento, isso é a sua vontade. Mas o que Jesus fala aqui é que precisamos orar para Ele, para que a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, ela se cumpra em nossas vidas. Ou seja, precisamos nos submeter voluntariamente na plena vontade de Deus, na plena vontade e direção dos seus projetos, daquilo que Ele preparou para nós, daquilo que Ele tem como propósito. Precisamos entender que Deus tem grandes coisas, grandes projetos para nós, e muitas vezes passaremos, já passamos, ou até iremos passar por momentos difíceis, por momentos de dores, momentos de aflições, mas se entregarmos as nossas orações para Ele, as nossas necessidades para Ele, entendendo que muitas coisas podem acontecer e que nós não queremos, Ele
continuará trabalhando em nossas vidas para o nosso amadurecimento. Muitos dizem que querem que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E quando recebemos uma palavra profética, quando ouvimos alguém falar com profecia que aquele desejo vem dele e esse desejo satisfaz aquilo que está no seu coração, ou seja, quando recebemos algo que vem e que alegra o nosso coração, que encaixa exatamente com o que nós queremos, com o que nós desejamos, aí nós conseguimos entender a palavra de Deus, conseguimos entender a Deus, aceitamos a Ele e desse jeito nós aceitamos com facilidade, crendo que aquilo é a palavra de Deus. Mas quando vem algo em nossas vidas, quando acontecem coisas nas nossas vidas, ou recebemos uma palavra contrária ao que nós queremos, ao que nós desejamos, aí muitas vezes dizemos, isso não é de Deus. Aí muitas vezes nós não nos submetemos àquilo que está contra os nossos anseios, contra o nosso querer, contra o nosso desejo. Aí fica difícil. Quando muitas coisas acontecem, quando precisamos sacrificar algo, quando precisamos deixar de lado os nossos projetos e sonhos, porque aqueles sonhos, aqueles projetos não agradam a Deus, não é o querer de Deus, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí é que é o mais difícil. Aí é que precisamos entender melhor os planos de Deus, os projetos de Deus. E lá em Mateus, eu quero que você abra a sua Bíblia aqui agora, lá em Mateus 26, versículo 39, diz assim: indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto e orou: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui fala de Jesus como um grande exemplo de fazer a vontade de Deus. Ele estava ali no Getsemane para ser crucificado. E Jesus coloca para fora a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, porque ele não queria passar pela cruz, como muitos de nós não queremos passar por alguns problemas, algumas dificuldades. Jesus demonstra aqui a sua vontade de que Deus o livrasse daquilo, Deus o livrasse daquele mal. E ele expressa aqui a sua dor, e por isso que ele diz aqui, ó, se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez muitas vezes você já disse, ou está até dizendo agora, Senhor, tira de mim isso, tira de mim esse sofrimento. Mas você não sabe se é da vontade de Deus que você passe por isso, para que você seja aprovado, você passe pela prova para que você seja aprovado, você passe por isso, para que você amadureça, para que você cresça. Temos aprendido muito nesses tempos agora, de crise, de pandemia, como nós precisamos de Deus, como precisamos ser dependentes de Deus. Quantas coisas ruins aconteceram, mas também quantas coisas boas aconteceram e ainda vão acontecer. Deus está nos proporcionando um amadurecimento tremendo. Então precisamos nos deixar sermos moldados por Ele, trabalhados por Deus. Precisamos ser aquilo que Deus quer. Precisamos fazer que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, se cumpram em nossas vidas. E é por isso que Jesus, ele expressa a sua dor e ele aqui ele entende e fala: se possível, me livra dessa, me tira dessa. Mas ao mesmo tempo, ele entendendo dessa vontade de Deus, ele fala: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus coloca para Deus: olha, a minha vontade é não passar pela cruz. A minha vontade não é ser chicoteado. A minha vontade não é passar por humilhação. A minha vontade não é passar por dor, por tanto sofrimento. Mas se
essa é a tua vontade, Deus. Que ela se cumpra em mim, porque eu sei que os seus propósitos em minha vida, ele é muito grande, na vida da humanidade é muito grande. Então Deus tem propósito na sua vida, Deus tem planos na sua vida, e talvez você esteja passando por dores, talvez você esteja passando por sofrimento, talvez você esteja passando por dificuldades, mas creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedirmos ou pensarmos, segundo o seu poder que opera em nós. E nós temos como exemplo Jesus e temos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele fala aqui, no capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E sobre isto 3 vezes roguei ao Senhor para que eu o levasse de mim, e me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Antes, alegremente me gloriarei as minhas fraquezas, a fim de que habite em mim o poder de Cristo. Pelo que sinto alegria nas fraquezas, em ofensas, necessidades, em infortúnios e angústias por Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Então, meus amados, o apóstolo Paulo também passou. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que não sabemos exatamente o que era, se era algo emocional, se era algo físico, mas sabemos que ele tinha um sofrimento. E Paulo, ele também expressa aqui a sua dor. Ele não queria estar passando por aquilo, ele sofreu incômodo, ele tinha um sofrimento. E por isso que ele fala que pediu a Deus 3 vezes para que o livrasse daquilo. Eu não sei quantas vezes você tem pedido para te livrar dessa situação, para que aquilo passe logo, eu não sei. Eu sei que se você expressa a sua oração com sentimento, com verdade, Deus ele ouve e com certeza ele vai agir. Paulo, ele é como se ele falasse assim: por que isso está acontecendo comigo? Tem que ser assim mesmo? Eu tenho que passar por esse espinho na carne, eu tenho que passar por esse sofrimento. Talvez você esteja dizendo assim para Deus, questionando a Deus, murmurando, reclamando. E por isso não permite que a vontade de Deus se manifeste na sua vida e faz a sua vontade. Você quer que seja feita a sua vontade. E Paulo, depois que ele fala isso, que ele diz que falou com Deus 3 vezes para tirar aquele espinho dele, Jesus fala para ele: a minha graça te basta. Oh, glória! A minha graça te basta. E quando ele entende que era o próprio Deus que estava ali com ele, e que a graça de Deus o bastava em meio às dores, em meio às aflições, em meio às angústias, ele cria que Deus iria operar na sua vida, ele cria que Deus iria agir na sua vida. Quando ele ouve esse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, aí o que ele diz? Ele entende a partir daquele momento, quando Deus fala com ele, aí ele fala o quê? Antes, alegremente me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que habite em mim o poder de Cristo. Ou seja, eu vou fazer isso de boa vontade. Eu não vou reclamar, eu vou me alegrar, eu não vou ficar ressentido. Se precisar eu fazer um sacrifício, vou fazer. Se precisar me submeter, vou me submeter. Eu preciso obedecer a Deus. Ou seja, Paulo disse ali em outras palavras: entendo, Senhor. Entendo que essa é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, ainda que eu esteja passando por dor, ainda que eu esteja passando por sofrimento, eu vou me aperfeiçoar nas fraquezas, porque eu sei que o Senhor é quem vai me deixar forte quando eu estou fraco. Isso que a Bíblia diz. Então, precisamos entender que é importante permitirmos o poder de Deus nas nossas vidas, a manifestação de Deus nas nossas vidas, às vezes em momentos difíceis, às vezes em momentos de dores que você pode estar passando, agoniado, angustiado.
Ai, tomara que essa crise passe logo, tomara que essa pandemia passe logo. É normal, é natural, todos nós queremos isso. Mas isso não pode fazer com que você fique angustiada. Isso não pode fazer com que você fique temeroso, com que você fique cheio de dúvida, porque se você crê que o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas, aí sim, quando você estiver fraco, você vai ficar forte. Então você precisa permitir que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste em sua vida, se manifeste na sua história. Paulo, ele abriu o coração aqui, obedecendo a Deus. Ele tinha a convicção que Deus iria fazer um milagre, porque a Bíblia diz que o Senhor fará convergir todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, toda e qualquer situação, meu irmão, minha irmã, que você estiver passando de angústia, de medo, de dor, de sofrimento, que você tem questionado a Deus, que você tem murmurado, que você tem desistido, você até se afastou de Deus, não permita que isso aconteça. Busque a presença de Deus, busque a direção de Deus, ore a Ele, clame a Ele e procure saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Não queira fazer simplesmente que a sua vontade prevaleça. Muitas vezes alguns obedecem a Deus, obedecem a sua palavra, mas quando há um conflito nos seus próprios interesses, você deixa de lado e talvez pense assim, não, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, porque essa é a minha vontade. Talvez você pense, a minha vontade é boa, agradável e perfeita, então por isso eu vou fazer com que a minha vontade se cumpra. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou me sacrificar nisso, eu vou fazer do meu jeito, porque através desse jeito, da minha vontade, é que eu vou ser feliz, é que eu vou conseguir. Se você pensa assim, meu irmão e minha irmã, você está redondamente enganado. Você precisa fazer com que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E é por isso que ele fala aqui nesse texto: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade dele que é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é que sejamos humildes, é que sejamos amorosos, é que sejamos fortes. A vontade dele é que sejamos simples. A vontade dele é que sejamos generosos, misericordiosos. A vontade dele é que sejamos perdoadores. A vontade dele é que sejamos adoradores. A vontade dele é que sejamos santos. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ainda que estivermos passando por lutas, por provas, vai passar. Isso vai acabar, meu irmão. Isso vai acabar, minha irmã. Vai passar. Ao invés de você ficar aí reclamando, ao invés de você ficar aí murmurando, ao invés de você ficar aí buscando desculpas para os seus fracassos, para os seus erros, busque pedir perdão a Deus, busque a direção de Deus, libere o perdão, busque fazer com que a vontade dele se cumpra em sua vida, para que você possa crescer, para que você possa amadurecer e que a partir daí, quando a vontade de Deus verdadeiramente se estabelecer na sua vida, a partir daí Deus possa te abençoar, Deus possa estabelecer os seus propósitos na sua vida e cumprir todos eles, se você permitir, porque os propósitos de Deus se cumprirão na sua vida se você verdadeiramente buscar satisfazer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Então, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que as nossas orações sejam recebidas por Deus, Ele nos ouça, Ele nos responda, é necessário, é importantíssimo buscarmos compreender a verdadeira vontade de Deus. Não o porquê está acontecendo, mas para que isto está acontecendo na sua vida. Nós precisamos aprender com o sofrimento, precisamos aprender com a dor.
porque todo sofrimento tem um propósito de Deus e você vai receber a graça de Deus se você buscar satisfazer a vontade de Deus. Então, você precisa sair do seu egocentrismo, do seu egoísmo e pensar só em você, só nos seus desejos, no seu querer, na sua vontade e buscar a direção de Deus, buscar fazer com que a vontade dele se manifeste em você, para que através disso a sua vida seja melhor, a sua vida seja diferente. Talvez você esteja passando por momentos de sofrimento porque você não busca Deus como deveria, você não busca fazer a vontade de Deus, você não obedece 100% ou busca obedecer o máximo possível que você pode obedecê-lo conforme a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, buscarmos obedecer a Deus ao máximo, ainda que não consigamos obedecê-lo ao máximo, mas precisamos tentar o tempo todo precisarmos acertarmos de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, e buscarmos através disso atendermos a palavra dele, que nos dá vida e vida em abundância, para que a sua vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus, venha fazer parte das nossas vidas, dos nossos corações. Precisamos verdadeiramente pedir a Deus que o nosso coração esteja contrito a Ele, esteja voltado para Ele, porque se estivermos buscando em oração, em jejum, lendo a sua palavra, nós teremos muito mais entendimento de quem é Deus e o que Ele pode fazer, teremos mais intimidade com Ele e ficará muito mais fácil fazermos a sua vontade se manifestar em nós. Se verdadeiramente pararmos de murmurar, pararmos de reclamar, pararmos de querer fazer aquilo que está em nosso coração, a nossa vontade, e buscarmos a direção de Deus, você verá uma transformação tremenda na sua vida. Você verá o que Ele irá fazer. A Bíblia diz que Ele nos dará infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, talvez você pense em coisas, talvez seu sentimento tenha coisas que você acha que são grandes, mas Deus, ele tem coisas muito maiores, ele tem planos muito maiores, ele tem projetos muito maiores na sua vida e é necessário se submeter à vontade dele, ainda que você precise se sacrificar de algo, ainda que você precise abdicar de algo que aparentemente é bom, mas talvez esteja lhe trazendo mal ou vai lhe levar um mal lá na frente. E por isso que a oração fala, livra-nos do mal. Precisamos pedir a Deus que nos livre deste mal, que muitas vezes é a nossa própria vontade que vai nos levar a um mal, para que o mal nos aconteça, para que o mal se manifeste em nós. Então, se buscarmos fazer a vontade de Deus em nossas vidas, esse mal irá embora. Conseguiremos avançar, conseguiremos conquistar, conseguiremos ultrapassar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Então, meu irmão, minha irmã, busque satisfazer a vontade de Deus na sua vida. E você precisa dizer a Ele, Deus, seja feita a tua vontade. Tira de mim o que não presta. Tira de mim o que não te agrada. Tira de meus pensamentos, dos meus sentimentos, tudo que não vem do Senhor. Pai, se a minha vontade não te agrada, se a minha vontade não alegra o seu coração, repreende de mim, coloca no meu coração a sua vontade, o seu querer, porque eu sei, Deus, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, e que o Senhor fará convergir todas as coisas para o bem daqueles que te amam, e eu te amo, Deus. Então eu preciso que o Senhor me conforte, me console, me dê paz, para que todas as minhas vontades sejam a
tua vontade. Para que os teus propósitos se cumpram na minha vida, você precisa fazer uma oração desse tipo, buscando a direção de Deus e o adorando, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Deus. Então peça ao Senhor, peça isso ao Senhor, que a vontade dele se cumpra, e peça a Ele que tire e expurgue de você tudo que não vem dele, tudo que não é dele. Amém? Quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos teus filhos que estão me vendo através desse vídeo, para que o teu povo busque sempre ter a oração como estilo de vida, Senhor. E que através da oração tenham mais e mais intimidade contigo. Que através da oração o Senhor nos ouça e o teu poder se manifeste, Senhor. E que a vontade dessas pessoas, Senhor, elas venham, Senhor, verdadeiramente satisfazer, ó Pai, com a tua vontade. Que todos nós que estamos aqui nesse momento, Senhor, possamos entender, nos submetermos, obedecermos a tua palavra e que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus, tira, Senhor, tudo que não presta, tudo que não vem do Senhor, tudo que não agrada o teu coração, dos nossos corações nessa hora. E leva, Senhor, agora a paz que excede a todo entendimento humano agora, para cada uma dessas pessoas, para que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, seu rosto se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Jesus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.